agora no final de agosto entrou em vigor a Lei dos Juros Legais, Lei 14.905. E aí eu passo a expor aí numa aula bem aprofundada o que mudou nessa lei, como ficará o regime jurídico e problematizo várias questões. Para maiores detalhes, eu cheguei a publicar 2 artigos que estão disponíveis na coluna Migalhas Notariais Registrais, detalhando tudo dessa nova lei. Então, fica aí à sua disposição também, basta você buscar os artigos na coluna Migalhas Notariais e Registrais. Então, vamos acompanhar aí a aula que começa em seguida. Queridos e queridas amigas, eu quero, antes de qualquer coisa, deixar claro que o assunto de juros e correção monetária é um assunto que dá nó na cabeça dos juristas. E sabe por que dá nó? Porque exige conhecimento de economia, conhecimento básico. E olha, os mais destacados juristas às vezes escorregam quando começa a falar de juros. Falou a palavra juros, já deu nó, porque tem gente que já mistura juros moratórios com juros remuneratórios, aí vem a lei de desapropriação e fala de juros compensatórios e vira um verdadeiro carnaval. E o pior, o próprio legislador come mosca. Quando você vê, por exemplo, o tratamento de juros compensatórios na lei de desapropriação, tem muita tecnia lá, muita tecnia, pelo uso equivocado das expressões. E, portanto, antes de começar propriamente a falar o que a lei mudou, eu preciso deixar claro aqui, como pressuposto, algumas nomenclaturas e alguns conceitos básicos. Queria, antes de começar também a expor, só deixar algumas recomendações para os amigos e amigas que querem se manter atualizado no direito privado como um todo. Eu sempre senti dificuldade no passado de buscar foros de atualização constante e tem alguns aqui que eu queria deixar para os amigos e para as amigas como recomendação. Em primeiro lugar, não compartilhou aqui. Em primeiro lugar, eu queria deixar como recomendação a coluna. Calma aí que não associou aqui. Pronto. A coluna Migalhas Notariais Registrais, que tem publicações às segundas e quartas-feiras. Eu coordeno essa coluna junto com outros amigos. O Hércules Benício, que é tabelião aqui, vários devem conhecê-lo, é uma enciclopédia ambulante. E outros tabeliões registradores nacionalmente conhecidos, Sérgio Giacomini, Ivan Jacopetti. E apesar de ser uma coluna de notarial e registral, a verdade é que o direito notarial e registral é um apêndice do direito civil. E por isso vários artigos são de temas extremamente importantes dentro do direito civil. Inclusive, eu cheguei a publicar 2 artigos volumosos, um de quase 50 páginas e outro um pouquinho menor complementando, sobre a lei dos juros legais. Inclusive, eu acho que foi disponibilizado para todos aí, o professor Hector Balverde tinha selecionado alguns artigos e deu a nós a honra de incluir esses 2 artigos. Recomendo muita leitura, porque eu detalho demais. E isso decorre de um privilégio que eu profissionalmente tenho. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos 3 poderes da República. No caso do Poder Judiciário, eu era técnico judiciário, fiquei como assessor de ministro no STJ, mas aquilo me deu uma visão extremamente prática de como funciona atrás dos balcões no judiciário do Brasil inteiro, já que o STJ acaba sendo, ocupa a troposfera, né? Vamos dizer assim, no Poder Judiciário, e acaba vendo os problemas dos vários estados. E peguei muito dessa sensibilidade que está nas mãos dos magistrados. E depois fui da AGU, a AGU era o Poder Executivo, e que basicamente me permitiu, fiquei viajando o Brasil inteiro porque estava na corregedoria da AGU, vendo como funciona a advocacia pública e depois, como consultor legislativo do Senado, vejo a produção da lei. E na produção da lei eu acabo tendo um privilégio, porque eu vejo o porquê que a lei nasceu, os debates que estão por trás, há muita coisa por trás quando uma lei nasce, às vezes com um texto um pouco torto, algumas leis que nascem com textos tortos. E aí você vai ver que aquela sinuosidade semântica da norma é porque, para poder passar, precisava negociar com Deus e com o diabo. Ou seja, para o texto passar, se ele fosse muito claro, às vezes não iria passar porque um grupo político daria cartão vermelho. Então, a verdade é que muitas leis nascem jogando no colo do juiz, esse é fato,
no colo do juiz a resolução. A gente tem muita conversa de botequim com o argumento de que há ativismo judicial. Isso é coisa, na verdade, de pessoas com pouca vivência prática, porque a verdade é que muito do que a gente chama de ativismo judicial, na verdade não é ativismo judicial, é o legislador que deu para o judiciário a incumbência de decidir. E tem mais, eu lembro que eu fiz uma pesquisa, um tempo que eu fiquei pesquisando muitos precedentes do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é a Corte da União Europeia, e vários precedentes você vai vendo que o magistrado decide, obviamente, não só com base no texto frio da lei, mas também com princípios. E, portanto, isso de ativismo judicial me parece mais conversa de botequim do que propriamente uma conversa séria. É claro que pode ter uma ou outra situação em hard cases, mas isso faz parte do direito. O direito é marcado por um grau de determinação e os magistrados que detêm constitucionalmente a função de dar a última palavra nesse tema. Então, eu recomendo muito a coluna Migalhas Notariais Registrais, porque a gente aprofunda muito lá. Todas as segundas e quartas saem artigos extremamente aprofundados. Também deixo a recomendação da coluna Migalhas de Direito Privado Estrangeiro. Eu coordeno essa coluna e quinzenalmente tem publicações comparando o direito civil brasileiro com o estrangeiro. E tem muita questão interessante, eu acho que ajuda muito para os amigos e amigas no cotidiano. E ainda há a coluna Civil em Pauta, que eu e o professor Flávio Tartucci lançamos recentemente. Ela já está com 3, 4 artigos, com publicações mensais. E a ideia dessa coluna é basicamente dar a cara à tapa. Então a gente acaba pegando assuntos que geralmente estão com uma certa neblina ao seu redor e a gente tenta desanuviar, dando a cara à tapa e falando, olha, a melhor tese é essa, e se não concordar, ema, cada um com o seu problema. Vai o argumento contrário. Mas a ideia dessa coluna é essa. Então, deixo também essa recomendação. E finalizo, para a gente poder começar o tema de vez, só deixando a recomendação do nosso manual de Direito Civil, que foi escrito junto com o João Costa Neto, figura genial, acabou de terminar a livre docência na USP, e é professor aqui da UNB, acho que ele é até sobrinho do de Aulas também, do nosso desembargador de Aulas, que é outra genialidade que Brasília produziu ao lado do nosso professor desembargador Hector Valverde, e a gente mantém esse manual de direito civil que é extremamente aprofundado, a gente fala de várias questões práticas, recomendo para os amigos e amigas, e além disso, a Lei das Garantias, a Lei dos Registros Públicos, eu e o professor Flávio Tartucci, a gente escreveu 2 livros também que detalham muito essa lei e traz muito dos bastidores da lei. Queridos e queridas, antes de tratarmos de juros moratórios, juros remuneratórios, juros compensatórios, correção monetária, NPC e etc., desses assuntos que às vezes são um pouco misteriosos para muitos juristas, eu queria só perguntar uma coisa. O que eu estou escrevendo aqui, vocês estão conseguindo ver quando eu escrevo aqui na lousa eletrônica, tá claro? Só para ter esse feedback. Acho que está tranquilo, né? Conseguimos ver. Perfeito. Conseguimos ver. Eu preciso que os amigos e amigas tenham alguns conceitos básicos consigo. Veja, todo o assunto de juros, correção, etc., ele decorre de um conceito básico de direito das obrigações que pode ser chamado de períodos da obrigação ou períodos contratuais. Esse conceito, que a gente até trata no manual e que é tratado geralmente em literatura mais de direito bancário, na verdade deveria ser da civilística, pela sua lucidez. Na verdade, nos leva a dizer o seguinte: quando nós temos uma relação obrigacional, nós temos, na verdade, 2 períodos principais. Então, primeiro, a gente tem o nascimento de uma obrigação. Quando você fala do nascimento da obrigação, ela pode decorrer de vários motivos. Tem várias fontes obrigacionais. Pode ser, o que é o mais clássico, um contrato. Então, quando você pega um empréstimo no banco e faz um contrato, pronto, nasceu uma obrigação. Agora, nós temos um fenômeno que é um fenômeno de cedularização das obrigações. Porque quando você vai pegar um empréstimo no banco, você até assina lá um papel, uma folha A4 e você assina. Aí você fala, é um contrato. Não, mas quando você lê o título, você vai ver que vai estar escrito cédula de crédito bancária. Às vezes você assina um papel lá em folha A4, está escrito cédula de produto rural, cédula de crédito rural. O que é isso?
Na verdade, nós temos uma cedularização das relações obrigacionais. Significa que, na verdade, você pode ter títulos de crédito. As cédulas de crédito são títulos de crédito. E tem várias cédulas. Tem as cédulas de crédito, tem cédulas de produto rural. A diferença é que a obrigação é de entregar um produto rural, mas que também você tem cédula de produto rural financeira, que envolve, na verdade, uma conversão em dinheiro da obrigação. E, portanto, esse é o mundo real. Eu diria que os bancos, em geral, usam títulos de crédito. E por que eles usam títulos de crédito? Por conta da fraqueza jurídica dos contratos. Essa é a verdade. Os títulos de crédito têm vários atributos, você sabe, a executividade, etc. E os bancos, no final das contas, com a sua atuação de lobby legítima, mas começou a produzir leis que permitissem a formalização de obrigações bancárias por meio de cédulas de crédito, que são títulos de crédito, com todas as suas características, a cartularidade, a executividade, inopolibilidade das exceções pessoais e etc., que você estuda no direito cambial. Então, grande parte do que chega no cotidiano do judiciário, de relações privadas, estão ancoradas em títulos de crédito. Mas o problema é o mesmo. O direito obrigacional é que dá a fonte de tudo. Costumam-se dizer que civilistas são arrogantes por acharem que dominam o mundo, mas é a verdade. Tudo decorre praticamente do direito civil. Fora do direito civil, você tem o direito penal, que tem uma principiologia própria, o resto decorre do direito civil. Até o direito público, na verdade, bebeu das fontes de teoria dos fatos jurídicos, etc., que é do direito civil. Tem particularidades. Mas eu prossigo para dizer que, quando nasce uma obrigação, ela também pode decorrer de lei, eventualmente, não importa a fonte da obrigação. Essa obrigação nós temos que lidar dentro da teoria geral para saber que, ao nascer uma obrigação, nós vamos ter um período chamado de período da normalidade obrigacional, que é um período que vai do nascimento da obrigação até o seu vencimento. E quando eu falo vencimento, é claro, cada obrigação tem um tipo de vencimento. Pode ser uma data, que é o mais comum, que é um termo, lembra que termo é evento futuro e certo. Pode ser um termo, e o termo pode ser dividido em termo certo ou termo incerto. O termo certo é a data, é o principal exemplo, porque você sabe exatamente o momento em que ela chegará. Se você coloca que o boleto bancário vence no dia 30 de maio, 30 de maio vai vencer e todos sabem disso. Agora, nós também temos termos incertos, que são eventos futuros incertos, porque vão ocorrer, mas nós não sabemos o momento é incerto. Como, por exemplo, Manuel Bandeira se referia à indesejada da gente, que virá, duro ou caroável, inevitavelmente sobre nós, a morte. Quando você coloca a morte em determinadas relações obrigacionais, a morte é um evento certo, agora eu não sei quando ela virá, né? Então, é um termo também, claro, dependendo do tipo de contrato, a morte pode ser uma condição. Quando você faz uma doação com cláusula de reversão, por exemplo, eu dou o apartamento para o meu filho e caso meu filho morra primeiro do que eu venha a morrer, o apartamento volta para mim. Aí a morte já está como condição, porque pode ser que meu filho não fure a fila da vida e morra primeiro do que eu, não. Pode ser que eu siga o caminho normal e morra primeiro do que meu filho. E aí a condição não se implementa. Mas o fato é, o vencimento pode estar ligado a um termo ou uma condição. Quando não há na obrigação nenhuma data de vencimento, nenhuma indicação do vencimento, aí a presunção é que você vai aplicar as regras de mora ex persone, que eu deixo para falar daqui a pouco, mas que está no artigo 397, parágrafo único. Aí, em princípio, basta você notificar o devedor, dando para ele o prazo e a forma de pagamento, etc. E pronto, ele está constituído em mora a partir daquela notificação, porque ele tem condição de pagar. Mas eu deixo isso para um outro momento. O que importa é que até o vencimento, tudo está correndo bem. É o período da normalidade obrigacional. É o normal, a obrigação nasce para ser cumprida no vencimento. Agora, uma vez descumprida a obrigação, aí a obrigação entra em um outro período. Um período doentio, um período chamado de período da anormalidade obrigacional. É muito importante separar
as regiões da obrigação, a região da normalidade e a região da anormalidade obrigacional. O período da normalidade obrigacional é quando a obrigação não é cumprida. E claro, aqui nós estamos falando de uma obrigação que se sujeita a hipóteses de inadimplemento absoluto. Relativo. De inadimplemento relativo. O que é inadimplemento relativo? É quando a prestação atrasada ainda é útil após o vencimento. Porque nem todas as obrigações envolvem hipótese de inadimplemento relativo. O inadimplemento relativo é quando nós temos uma situação de mora do devedor e a obrigação não se extinguiu pela mera mora. Percebe que quando você atrasa um boleto bancário, você não paga, você ainda pode pagar atrasado. Em mora, portanto, em atraso. Mora é uma situação jurídica de quem não cumpriu a obrigação no vencimento. Muito bem, você ainda pode pagar, porque a prestação ainda é útil para o banco. É diferente de hipóteses de inadimplemento absoluto. Quando nós temos inadimplemento absoluto, a gente não vai falar de mora. E nem vai se falar também em período da normalidade obrigacional, porque, na verdade, com o inadimplemento, a obrigação se tornou totalmente inútil. Eu lembro de um caso interessante para mim escolástico, que passou no DFTV, primeira edição, que é na hora do almoço, de uns formandos de história que tinham contratado um serviço de buffet para o dia mágico deles, que era o dia da formatura. Chega no dia da formatura, o cabeça de bagre do prestador de serviço não comparece. E eles esperando a comida, não aparece. Eles ligam e o cara não aparece. Aí quando a festa começou às 7 horas, quando eles foram pedir pizza, virou aquela farofada a sua formatura. Aí quando dá 10, 11 da noite, o dono da empresa comparece lá com um carrinho e com um balde lá com um molho, simulando que ele teria sido prejudicado pelos próprios funcionários. E aí os formandos praticamente destruíram o carro dele, correram atrás dele e quase que espancou. E é um fato de que, nessa hipótese, a obrigação de prestar serviço de buffet não dá para ser cumprida de forma atrasada. É um caso de inadimplemento absoluto. A prestação se tornou inútil. Não adianta ele falar, não, eu vou te dar comida agora com juros e correção monetária. Não, não tem interesse o pagamento atrasado. O inadimplemento é absoluto e, portanto, se converte em obrigação, se converte em perdas e danos. A obrigação se extingue aí. Queridos e queridas, quando a gente fala desses dois períodos, esse conceito é fundamental para a gente entender tudo que a gente está mencionando aqui. Por quê? No período da normalidade obrigacional, nós temos o cumprimento da prestação que foi pactuada. E a prestação pactuada pode envolver o que nós chamamos de preço. Veja bem, cada tipo de contrato envolve um tipo de preço. E claro, preço é uma das hipóteses de prestação, mas é a que a gente está focando aqui. Quando você trata, por exemplo, de um contrato de honorários advocatícios ou de prestação de serviço advocatício, qual o nome que nós damos para o preço pago ao advogado? Nós chamamos de honorários. Então, honorários nada mais é do que o preço pago pelo serviço do advogado. Nós chamamos de honorários, há um regime jurídico próprio para os honorários, porque é a prestação paga para o profissional liberal. O próprio Código Civil tem um prazo de prescrição próprio, artigo 206, parágrafo 5º, vai falar lá do prazo de 5 anos para cobrança dos honorários, e você tem um regime jurídico próprio para os honorários. Quando você tem um contrato de locação, qual é o nome do preço pago pelo empréstimo da coisa infungível, do apartamento que você alugou, do carro que você alugou para passear em João Pessoa e você alugou lá na Localiza? Qual o nome do valor que você paga, o preço que você paga pela remuneração? É chamado de aluguel. Então, aluguel é o nome do preço que nós pagamos pelo empréstimo da coisa infungível, do apartamento, etc. Muito bem. E aqui eu quero focar um pouquinho, claro, cada outro contrato vai ter outros nomes também, então, se você pegar
planos de saúde, às vezes se usa o nome mensalidade, ou usa o nome remuneração, aí não importa, o que importa é que, e eu quero focar, é aqui no contrato de locação. Veja só, antes de eu falar dos juros, isso aqui é fundamental para você entender e nunca mais confundir essas questões de juros. Quando você pega um apartamento emprestado, olha só que interessante, Você, João, fez um contrato com o Manuel. O João é dono de um apartamento na Asa Sul e ele foi e alugou esse apartamento para o Manuel. O que o Manuel assume quando ele faz esse contrato de locação? Ele assume um dever de devolver o apartamento ao final do contrato, porque é um empréstimo, então ele vai ter que devolver o apartamento quando terminar o contrato. Ele não adquiriu a propriedade, ele só está com o poder de usar e fruir do apartamento em razão do contrato de locação. E não com estofo em direito real, e sim com estofo em direito obrigacional. O Código Civil define o contrato de locação como o contrato que transfere, o que permite ao inquilino, ao locatário, usar e fruir do bem. E o fruir ainda pode ter restrições, né? E além disso, ele vai ter que pagar um valor pelo empréstimo do apartamento, que é o aluguel. Então, olha só a lógica do contrato de locação. Eu empresto para você o meu apartamento e você vai me pagar mensalmente pelo uso e fruição do meu apartamento um valor chamado de aluguel. Então você vai me dar R$3.000 por mês pelo uso do aluguel. Queridos e queridas, é importantíssimo você entender isso para que, finalmente, você nunca mais tenha dúvidas sobre o conceito de juros moratórios. Por quê? Quando você tem um mútuo feneratício, o que é mútuo feneratício? É o empréstimo oneroso de dinheiro. O mútuo é um empréstimo de coisa fungível. E o principal bem fungível que nós temos na prática cotidiana é o dinheiro. Se eu te dou uma nota de R$100, você não precisa devolver exatamente aquela cédula com aquele número de série de R$100. Você pode devolver tudo em moeda de R$1. Muito bem, porque o bem é fungível. Quando você tem um empréstimo de dinheiro, quando eu te empresto R$100, você também tem que pagar um preço por esse empréstimo. Então veja, eu te emprestei R$100, você vai me devolver aqueles R$100. Se eu tivesse te emprestado o apartamento, você ia me devolver o apartamento. Só que junto com a devolução do apartamento ou do dinheiro, você vai me pagar um preço pelo aluguel do dinheiro. Eu posso cobrar aluguel do dinheiro. Só que qual é o nome técnico dado para o aluguel do dinheiro? É chamado de juros remuneratórios. Então, juros remuneratórios nada mais é do que o preço, nada mais é do que o valor cobrado pelo empréstimo do dinheiro. Juros remuneratórios é o aluguel do dinheiro. É o aluguel do dinheiro. É isso, é o aluguel do dinheiro. E é fundamental você entender isso porque o regime jurídico muda colossalmente em relação aos juros moratórios. Colossalmente. Os juros remuneratórios, portanto, é um preço. É o preço que você paga do aluguel do dinheiro. E olha que interessante. Quando você fala de juros remuneratórios, você fala do aluguel do dinheiro, esse conceito é tradicionalmente vinculado ao contrato de mútuo. Sim, porque no mútuo você tem o empréstimo de dinheiro e o nome técnico dado para o aluguel do dinheiro é o nome de juros remuneratórios. Mas os juros remuneratórios, eles acabam também sendo utilizados em outras situações análogas. De empréstimo de dinheiro. Não é só no contrato de mútuo propriamente dito. Em outras situações análogas. Como, por exemplo, nas hipóteses de parcelamento do pagamento de preços de outros contratos. Olha só que interessante, quando você vai comprar um produto, você vai comprar lá uma televisão, muito bem, você vai receber a televisão. Então você já recebeu a televisão que vale R$3.000, a empresa já te deu a televisão. Você teria que imediatamente pagar à vista aqueles R$3.000. Então seria um toma lá da cá. As Casas Bahia receberiam os R$3.000 teu e ela te daria o apartamento, a televisão. Muito bem.
Mas, às vezes, as Casas Bahia oferecem para você a possibilidade de parcelar o preço. Ou seja, você recebe a televisão, você já recebe, portanto, o patrimônio de R$3.000 e você teria que desembolsar R$3.000. Só que aí vem a Casas Bahia e fala, não, pode pagar isso em 10 vezes. Quando ela faz isso, ela está te emprestando dinheiro de forma analógica. Por quê? Porque aqueles R$3.000 que estava numa aplicação financeira sua, que estava lá numa letra de crédito agrário, numa LCI, estava na poupança, estava no rendimento seu, aquele dinheiro você não vai precisar tirar da sua aplicação e transferir para as Casas Bahia. Por quê? Porque a Casas Bahia está te emprestando. E aí, queridos e queridas, obviamente, como se trata de uma espécie de empréstimo de dinheiro que está ocorrendo nessa situação, as Casas Bahia podem cobrar juros remuneratórios, pode cobrar um preço pelo empréstimo desse dinheiro. E por isso que quando você fala de parcelamento do preço, você pode falar, queridos e queridas, de juros remuneratórios. Então, quando o banco você vai parcelar o bem, é muito comum lá, quando você está parcelando, aparecer as opções com juros. Aqueles juros são juros remuneratórios, é um preço cobrado pelo aluguel do dinheiro. É muito importante entender isso, muito importante. Por quê? Antes de avançar, eu preciso que você tenha em mente que quando nós falamos de juros remuneratórios, tudo bem, se trata de um preço. E já que se trata de um preço, se trata, portanto, quando decorre de um contrato celebrado, se trata de um ato jurídico perfeito, porque se trata do que no direito intertemporal se chama de, o Supremo Tribunal Federal usa essa expressão, de situação jurídica individual. Como assim individual? É uma situação jurídica que diz respeito ao interesse das partes, individualmente. É uma situação jurídica individual. Individual. É um preço que você fixa. E detalhe importante, o artigo 3º da Lei da Liberdade Econômica, ela até fala que nós temos no direito brasileiro a regra da liberdade na fixação do preço. Nós temos essa regra. O preço é livre. Nós não temos tabelamento de preços no Brasil como regra geral. Então, você pode, quando você vai vender um apartamento, você pode vender o seu apartamento na Asa Sul por R$100.000, ou por 1 milhão, ou por 10 milhões. Quem quiser pagar, que pague. A regra geral é que você tem liberdade de preço. Essa liberdade é absoluta? Não. A própria Lei da Liberdade Econômica diz, a regra geral é a liberdade na fixação dos preços. O governo não vai ficar tabelando o preço, mas nós temos alguns limites. Nós temos, portanto, algumas restrições. Que restrições? Restrições fundamentadas em lei. Muito bem. Alguns tipos de serviços têm tabelamento. Por exemplo, medicamentos. Por exemplo, você tem lei própria que dá suporte, que unge a ANS para ela colocar alguns limites no preço dos medicamentos, exatamente pela importância que nós temos dos medicamentos. Então você pode ter um limite de preço, são as pautas de preço, por exemplo, para medicamentos. Tem limites. Plano de saúde individual. Plano de saúde individual também, por fundamento legal, a ANS vai e coloca preços, tabelamento de preços. E olha, tabelamento de preço, como regra geral, é sensível. Eu diria que é quase como cirurgia no cérebro. Se você errar, você causa um problema terrível para o país. Terrível para o país. Você tem que ser muito contido. Prova disso é, quando você tabela o preço de plano de saúde individual, sabe qual foi a consequência prática? É o seguinte, se você não tiver nenhum plano de saúde institucional vinculado à sua empresa, no caso, por exemplo, meu, né, eu sou do Senado, sou servidor do Senado, então eu tenho acesso ao plano de saúde do Senado, que é o CIS e tal. Tudo bem, mas eu lembro, por exemplo, que na época que eu era da AGU, a AGU não tinha propriamente... Na verdade, depois eles fizeram uma parceria com a AMIL e aí teve um plano de saúde coletivo, né? Mas se eu não tivesse nenhum órgão público, nenhum trabalho, e eu fosse só autônomo, queridos e queridas, eu teria que fechar um plano de saúde individual. E eu cheguei a pesquisar na época, você não encontra nenhuma oferta. Não encontrava, pelo menos eu não encontrei nenhuma. A AMIL não dava plano de saúde individual, ninguém dava plano individual.
Por quê? Porque é tabelado. E o tabelamento geralmente é baseado em pressupostos fantasiosos. Fantasiosos porque o regulador que tabela, ele não sabe o preço do serviço efetivamente, do risco efetivo que vai ser exercido. E aí a tendência dos planos de saúde é falar, não quero trabalhar, porque eu não vou oferecer um plano de saúde a um preço de banana quando o meu risco é muito maior. Quando eu tenho o risco de vir uma decisão liminar e mandar fazer um tratamento experimental lá em Nova York, lá na Suíça, e eu vou gastar só com uma pessoa 3 milhões de reais, 4 milhões, e o meu preço está tabelado, não está levando em conta esses riscos. Não quero. E aí os planos de saúde não oferecem plano de saúde individual na prática. Quando você vai fechar de forma particular, você acaba fechando planos de saúde coletivos com empresas administradoras, como a Aliança e etc., que criam planos de saúde coletivo em relação ao qual não tem tabelamento. Mas por que eu estou realçando isso de tabelamento? Então, nós temos exceção quando tem lei. Pelo seguinte, os juros remuneratórios, nós temos, e aqui eu já começo a falar das alterações da lei dos juros legais, da lei 14.905 que acabou de entrar em vigor. Nós temos, sim, tabelamento para os juros remuneratórios. Nós temos limites. E antes de falar dos limites, eu tenho que te dizer por que o legislador fica se intrometendo. Bem, lá atrás, na Idade Média e períodos anteriores, especialmente na Alta Idade Média especialmente, depois foi se esmaecendo esse tipo de fundamento, mas na Idade Média o fundamento era religioso e também em períodos anteriores à Idade Média. Ou seja, a Bíblia fazia lá uma menção contrária a juros e se interpretava então que você não poderia cobrar juros jamais do seu irmão, você tem que prestar o dinheiro sem juros. Mas olha só o problema, olha só o problema. Você juntou, trabalhou, foi que nem na fábula da formiguinha, né? Foi durante o verão juntando dinheiro. E você tem lá um primo, um amigo, que durante o verão ele torrou tudo. Aí quando chega o inverno, você tem lá a sua aplicação financeira, você tem lá R$1 milhão que está rendendo na poupança, que está rendendo em letra de crédito imobiliária, em CDBs, em aplicações em geral, e está rendendo lá para você. Quando nós temos um cenário de taxa Selic alta, geralmente os rendimentos de renda fixa também dão um bom valor. Então imagine que você lá, João, tem lá R$1 milhão, R$1 milhão em aplicações. Muito bem, essas aplicações suas dão um rendimento de 1% ao mês. Ou seja, a cada mês que passa, olha só que interessante, você ganha R$10 mil. E aí até aparece os xamanistas do mercado financeiro e de Instagram que aparecem de repente dizendo, vem aqui que eu vou te ensinar a multiplicar o dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Grande parte desses xamanistas de investimento e educação financeira de rede social, na verdade estão enganando ou falando de analfabetismo e às vezes proposital e doloso para pegar o dinheiro do pessoal. Aliás, a gente teve muitos golpes na época em que a taxa Selic estava baixa e aí não estava rendendo nada as aplicações de renda fixa e as pessoas começaram a entrar no canto do vigário, no canto da sereia, não se amarraram no mastro para impedir ser fisgado pela sereia e se deram mal. Mas o fato é o seguinte, quando você trata dessa situação, você, João, com esse R$1 milhão, você está ganhando R$10 mil por mês de rendimento. Chega um amigo seu, o Bruno, e fala, João, por favor, me empresta R$1 milhão, eu vou comprar um apartamento, eu preciso complementar, você sabe que eu tenho dinheiro, quando eu receber eu vou te devolver. E você, que está lá com dinheiro sobrando e tal, fala, quer saber, eu vou emprestar. Muito bem, no momento em que você empresta, você tem um contrato de mútuo e você empresta esse R$1 milhão, você percebe que você deixou de ganhar o rendimento, porque o dinheiro seu não está mais gerando frutos. E os juros, inclusive, na teoria geral dos bens, né, do Código Civil, é uma espécie de frutos, na classificação de bens reciprocamente considerados, que são bens produzidos pela exploração da coisa por terceiros, né? Então, são frutos. E, muito bem, você vai deixar de colher esses frutos. E é por isso que depois, o teu amigo, um ano depois, quando ele for te devolver esse valor de R$1 milhão, não há problema de você estipular juros remuneratórios.
como assim? Eu posso cobrar juros do meu amigo? Pode. Eu só digo que você, reputacionalmente, vai ser mal falado na família e tudo, porque você vai ser taxado como o usurário e tal. Você vai virar objeto das maledicências nas rodas familiares e de amigos, se você cobrar juros do amigo. Então, por quê? Porque tem uma ideia de que você tem que emprestar e não cobrar juros, né? Só deixando claro, eu não empresto em geral porque eu não tenho dinheiro mesmo, mas o fato é que se você emprestar o dinheiro e cobrar juros, você sabe que você vai sofrer uma reputação. Então é melhor você nem emprestar, eu diria. Mas uma vez emprestando o dinheiro, é melhor você não cobrar juros. Se for cobrar, não tem problema, mesmo entre particulares. Aí alguns vão dizer, não, mas a lei proíbe usura. Peraí, cuidado, alto lá. Quando você fala de proibição de juros, de cobrança de juros e de usura, na verdade você está falando o seguinte, o que é vedado o exercício profissional. O exercício profissional vou colocar de empréstimos, na verdade o termo mais técnico seria de intermediação financeira, que é o termo usado no direito bancário e tal, mas é de empréstimos. O exercício profissional, isso é vedado porque o artigo 17 da Lei das Instituições Financeiras, que é a Lei 4.595, ela estabelece que atividade profissional de oferta de crédito, ficar emprestando dinheiro de forma profissional, isso é um mercado regulado e só pode ser exercido por instituições autorizadas pelo Banco Central. E por que tem essa regulamentação? Calma aí, eu já vou te dizer. Mas se você exercer de forma profissional, se você for aqueles camaradas, aqui em Brasília tem o CONIC, né, e o setor bancário, não, o setor comercial sul, que é geralmente um lugar extremamente caricato e que pode ser objeto de estudos antropológicos, porque quando você anda lá, toda hora aparece de repente alguém falando crédito, dinheiro, aí vai lá e usa outras expressões para tentar te fisgar e fica lá o pessoal te entregando folhetos. Aquelas pessoas, na verdade, estão querendo te oferecer empréstimos que são praticados de forma profissional por pessoas que cometem crime, que são usurários. Lembro de um conhecido, né, que foi e caiu numa dessas e pegou um empréstimo com um desses usurários aí propriamente da vida. E aí eu lembro que o camarada cobrava de juros dele, eu acho que era uma coisa de 50% ao mês. Então era um negócio terrível. Você pega R$1.000 emprestado, um mês depois você tem R$500 de juros só. E esse meu amigo caiu nisso e você sabe que esses tipos de empréstimo na prática não são objeto de execução judicial, são objeto de execução extrajudicial, porque você já teve um movimento de desjudicialização há muito tempo para esses negócios de porão, porque eles cobram de uma forma eficiente a base de bala, pancada e pistola, né? Então, você não paga isso aí, você vai ter problema. E isso é um problema terrível, a gente tem que combater muito isso, porque isso é um câncer, eu diria, na sociedade. Mas acontece, não dá para negar. O que será que nem todos os avisos vão evitar, né? Diria lá Chico Buarque, né? Então tem coisa que você não evita, infelizmente ainda tem, a gente tem que combater, mas ainda tem. E aí sim, você exercer profissionalmente a atividade de empréstimo, isso configura crime. O artigo 17 da Lei 7492 estabelece como crime você exercer atividade que é regulada pelo Banco Central sem ter autorização. Tudo bem, mas entre dois amigos aqui, não tem de forma profissional. Você, João, não está oferecendo crédito para Deus e o mundo. Não, o teu amigo pediu dinheiro emprestado, você vai emprestar, mas vai cobrar juros. E eu não vejo nada, do ponto de vista moral, de ruim nisso. Pelo contrário, se eu pedisse emprestado, eu iria pagar juros. Por quê? Porque eu não sou canalha. No momento em que eu pego o dinheiro do meu amigo, no momento que eu pego R$1 milhão, eu estou deixando esse meu amigo de lucrar 10 mil por mês numa aplicação de renda fixa. Ora, se eu pego um empréstimo por um ano, esse meu amigo teria ganhado R$120 mil se ele tiver deixado uma aplicação financeira. Se eu pego o dinheiro emprestado, R$1 milhão, e um ano depois eu devolvo só R$1 milhão, na prática eu estou fazendo o meu amigo me doar, na prática, R$120 mil. Entenderam a ideia? Então, percebe que, na prática, cobrar juros não tem problema nenhum. Só que, para a cobrança de juros, você tem um teto. O legislador coloca um teto.
E ele coloca um teto, por quê? Você não pode colocar 50% de juros, como fazem os bandidos, usurários de porão, né? Desses que oferecem crédito na rua e tal para pegar pessoas vulneráveis. Não, você tem limite. E por que você tem limite? Bem, eu dizia que lá na Idade Média o fundamento era religioso, porque isso aí é absurdo e tal. Mas depois se passou a ver que não tem nada a ver de fundamento religioso. Na verdade, você tem um problema macroeconômico. Existem diferentes explicações na economia, mas eu coloco aqui para os amigos e para as amigas um dos fundamentos que eu considero ser o mais útil do ponto de vista prático para a gente poder entender a lei dos juros legais e entender os fundamentos, que é o seguinte: os juros remuneratórios, eles na verdade criam uma dívida que eu diria fantasiosa e descolada do bem da vida. E por isso, há um risco de endividamento coletivo sem aderência aos bens da vida. Ou seja, há um risco de a sociedade daqui a pouco estar endividada com valores extremamente estratosféricos e descolados dos bens da vida envolvidos. E isso, na prática, vai acabar, por consequência, gerando inflação. Ou seja, a tendência é haver aumento dos preços das coisas com esse endividamento geral. E eu te explico de uma forma bem mais tranquila. Imagine que o João vai lá numa loja e ele vai comprar um iPhone. Muito bem. Quanto vale o iPhone? Ah, o iPhone vale, o valor dele seria de 10 mil reais. Muito bem. Só que ele vai pagar tudo isso parcelado. E imagine que foi cobrado os juros remuneratórios dele de 1000% ao mês. Que não pode, tá? Mas só para o exemplo ficar claro. Olha só que loucura. Ele vai e compra o iPhone e vai pagar parceladamente com juros de 1000% ao mês. E, portanto, sem... aliás, nem vou colocar 1000%, vou colocar 900% ao mês. Não, vai 1000%, não importa, 1000% ao mês. Muito bem. O que vai acontecer? Suponha que ele não pague a dívida. Olha só que loucura. Ocorreu o vencimento aqui da dívida. Muito bem. Quanto que vai ficar a dívida dele de juros no primeiro mês, né? Venceu a dívida, ele não pagou, você vai ter, como se trata de 1000%, 1000% você multiplica por 11. Aliás, por isso que eu vou colocar 900, que é melhor, porque é o 100% da dívida mais os 900, né? Então, você vai multiplicar, na verdade, por 10, tá? Então, quando você coloca juros de 900%, vai incidir 900%, mais os 100% que você já tinha. Então, na prática, você vai multiplicar por 10, tá? Resumo da ópera. A sua dívida aqui, que era de... Você vai ter juros aqui de 90 mil reais, né? Porque vai se multiplicar por 9, mais a dívida que você já tinha, mais o capital de 10 mil, você vai ter agora uma dívida de 1 milhão de... Desculpa, não, peraí. 100 mil reais. Então, olha só, no primeiro mês, você comprou um iPhone... Você comprou um iPhone que vale 10 mil, só porque os juros remuneratórios é de 900%, você vai estar com um saldo devedor de 100 mil reais. Aí você não paga a dívida. Segundo mês, o seu saldo devedor se multiplica de novo por 10. Só que você tem 100 mil reais já de saldo devedor, mais 10, você vai estar devendo 1 milhão de reais por conta de um iPhone, porque os juros estão escorchantes. Chega no próximo mês, você multiplica por 10, você vai estar com um saldo devedor de 10 milhões. Então, olha só que problema. Em 3 meses, você, por ter comprado um iPhone, um celular, você está com uma dívida de 10 milhões. O que é uma dívida absolutamente descolada do valor efetivo desse bem da vida. E qual é a consequência prática? Se você, João, que está agora com a corda no pescoço, está com essa dívida e você, por exemplo, é um empresário que vende produtos, a tendência é você aumentar o preço dos produtos que você vende. Então você é advogado,
agora você vai começar a cobrar honorários de 100 milhões de reais, porque você tem que pagar a dívida que você está tendo. É claro que isso só acaba tendo esse tipo de repercussão quando você fala de um endividamento em massa, porque você vai ter todos os advogados com esse tipo de endividamento, todas as pessoas com esse tipo de endividamento, e elas vão aumentando os preços para poder cobrir a dívida escorchante que ele tem. E, portanto, a moeda brasileira acaba desvalorizando por conta disso. Esse tipo de problema que tem com juros remuneratórios é o mesmo problema que tem também com a correção monetária e com juros moratórios, tá? O problema é o mesmo. Para os colegas, para os amigos e amigas mais antigos que viveram a década de... o final da década de 80 e o início da década de 90, você vai lembrar disso, quando nós tínhamos índices de correção monetária de 100% ao mês, naquela época do Sarney, do Collor, etc. As dívidas aumentavam tão exponencialmente, como um câncer agressivo em metástase, que você tinha correção monetária de 100% ao mês. Ou seja, se você não pagasse a dívida em um mês, dobrava o valor da dívida. O que as pessoas faziam? Faziam um contrato de locação e colocavam correção monetária mensal ou bimestral. O aluguel toda hora subia. Por quê? Porque o locador dizia, ó, a moeda está desvalorizando. E está desvalorizando porque você tem correção monetária alta. Os preços das coisas sobem. Aliás, alguns até contam que quando entravam no restaurante, quando tinha um cardápio e na hora de pagar vinha outro cardápio porque já tinha ocorrido a correção monetária. Então era um verdadeiro manicômio que nós tínhamos do ponto de vista financeiro. E isso acontece quando você tem juros moratórios e remuneratórios ou correção monetárias muito altas. Então, percebe que o problema envolvendo a correção monetária é um problema macroeconômico, é um problema da moeda, não é um problema apenas individual. E exatamente por isso há interesse público em colocar limites para os juros remuneratórios. E aí, nós temos teto para os juros remuneratórios. O fundamento, portanto, é macroeconômico. E qual que é o teto? Aí vem o detalhe com a lei, e eu peço até desculpas de ter ido muito nos conceitos básicos, mas para você poder entender a lei dos juros legais, você precisa desses conceitos básicos. Agora a gente chega na lei dos juros legais, na parte dos juros remuneratórios, que vai e basicamente estabelece o seguinte: o teto, como regra geral, o teto que nós temos teto, o dobro dos juros moratórios legais. Onde está isso? Artigo 1º da lei de usura, que foi alterada pela lei dos juros legais. É o decreto 22.626 de 1933. Aliás, historicamente, a lei de usura, ela surgiu para atacar os bancos, tá? Porque os bancos cobravam juros acima de 12%, e aí veio o governo lá do Getúlio Vargas e bimba, não vai cobrar juros, não vai ficar cobrando do povo não. E colocou o teto. Só que isso é fantasioso. Desculpa, mas os bancos têm que poder cobrar juros maiores do que 12% ao mês. Porque os bancos, eles fazem atividade de intermediação financeira. Eles pegam o empréstimo em outros e fazem outras relações pagando juros maiores do que 12%. Para ele poder emprestar, ele tem que, obviamente, se ressarcir para poder pagar os juros que ele já está pagando e ter o lucro dele. É o spread bancário, né? Então é óbvio que eles têm que poder cobrar juros maiores. Até que veio a lei das instituições financeiras, a lei 4.595, e tirou os bancos do âmbito de incidência da lei de usura. Falando, o Banco Central é que vai regular. Teve muita briga, né? Para dizer se realmente a lei tinha excluído ou não, mas prevaleceu o entendimento que os bancos não estão sujeitos. Mas para as pessoas em geral, você tem o dobro dos juros moratórios legais. E quais são os juros moratórios legais? Segura aí a curiosidade, porque é o artigo 406 que foi alterado pela lei dos juros legais, a lei 14.905, e eu vou falar depois. Eu só quero que você saiba que há um teto. Você não pode cobrar juros maiores do que o teto da lei dos juros legais. Só para ter uma ideia, porque os juros moratórios legais, ele é a taxa Selic menos o IPCA, né? Mas só para ter uma ideia, eu não vou detalhar aqui, por exemplo, em maio de 2024, considerando
a taxa Selic e o IPCA daquele momento, você tinha uns juros legais de 4,44% ao ano. Então, só para deixar aí para você claro que você, na prática, poderia cobrar juros de no máximo 4% ao ano, se você emprestar um dinheiro para um amigo, de acordo com a lei atual. Cuidado, porque ainda tem a correção monetária, tá? Que eu falo daqui a pouco, que até dá para discutir se ela pode ser cobrada com algumas condições, mesmo no período da normalidade. Eu falo isso daqui a pouco. Mas a regra geral você tem um teto. Um teto exatamente para evitar uma situação da década de 90, uma situação de desvalorização monetária. Tudo bem? Então tem um teto. Entre particulares, no máximo 4%. Olha só que interessante. Construtoras ou incorporadoras, que é o termo mais técnico. Quando você compra apartamento na planta e chega o momento da entrega das chaves, o que a incorporadora oferece para você? Você quer financiamento direto com a construtora, tá técnico falar construtora, é com incorporador, não é construtor, é incorporador. Ou quer financiamento bancário, para poder pagar o valor das chaves. Bem, quando você fala de financiamento direto com a incorporadora, na verdade é porque a incorporadora vai parcelar o pagamento do saldo devedor. E aí ela vai cobrar juros. A incorporadora não é instituição financeira e, portanto, ela se submete ao teto da lei de usura. Ela não pode cobrar juros acima, no caso aqui no mês de maio, de 4% ao ano. E detalhe, muitas incorporadoras cobram juros de 12% quando você financia direto com ela. Cuidado, porque a gente tem um problema de direito intertemporal. Então, que eu já vou mencionar para vocês. Contratos anteriores vão se submeter a esse teto novo da lei ou não? Já falo disso. Mas o fato é que daqui para frente, as construtoras que vão fazer financiamento direto para o consumidor que comprou na planta, no momento da entrega das chaves, eles não podem mais ficar cobrando 12% dessa maneira. Eles têm que reformular o contrato, porque os juros remuneratórios que podem ser cobrados, no máximo, os juros moratórios legais, que está no artigo 406 e que eu mencionarei mais à frente. Só antecipo que, de acordo com a nova lei, seria só de 4%, por exemplo, no mês de maio. E vai oscilar, tá? Porque os juros vai depender das taxas envolvidas. Muito bem, a regra é essa. A regra é essa. Mas nós também precisamos ter em mente, além desse teto, que também o nosso ordenamento proíbe capitalização no máximo, ou no mínimo, né? Capitalização máxima de periodicidade anual. Como assim? É vedado cobrar capitalização mensal de juros, como regra geral. É vedado capitalização mensal ou inferior a anual, como regra geral. Não pode. Isso está no artigo 4º da Lei de Usura. Aí você diz, o que é capitalização? Bem, de forma simplificada, é o famoso anatocismo. E de forma simplificada é o que nós chamamos de juros sobre juros. Juros sobre juros só podem ser cobrados, como regra geral, se for em periodicidade anual. Na matemática financeira, você pode, de forma simplificada, dizer que os juros compostos só podem ser utilizados anualmente. Então, basicamente é o seguinte, se você tem uma dívida de 100 mil reais, e você tem cobrança de juros de 1% ao mês, a ideia é o seguinte, no primeiro ano, até dar o primeiro ano da dívida, você não pode cobrar
juros sobre juros. Você não pode aplicar a técnica de juros compostos. Você vai aplicar a técnica de juros simples. Significa que no primeiro mês você vai cobrar dos 100 mil reais aqui, R$ 1.000 de juros. No segundo mês, R$ 1.000 de juros e, portanto, quando der um ano, você vai ter cobrado R$ 2.000 de juros remuneratórios. Então, o saldo devedor do devedor aqui vai ser basicamente de R$ 100 mil, o saldo devedor dele vai ser de R$ 100 mil mais 12 mil, ou seja, R$ 112 mil. Agora, deu um ano, não deu? Deu. Agora, você pode passar a incidir os juros sobre esse saldo devedor total. Ou seja, a partir do primeiro ano, você pode agora colocar que os juros remuneratórios vai ter como base de cálculo R$ 112 mil. Ou seja, no primeiro mês vai incidir aqui de juros moratórios, né, mensais, já que é 1%, R$ 1.120 de juros no primeiro mês. E assim sucessivamente. Porque agora você está usando todo o saldo devedor acumulado como base de cálculo, mas anualmente. E aí você vai fazer isso até no primeiro ano e até o segundo ano você vai cobrar só 1.120 a cada mês e vai ver o valor total acumulado e você segue o baile. A regra geral é que só pode ter capitalização anual, como... Claro, pode ser bienal também, mas ninguém faz isso, mas o mínimo é anual. Se você cobrar menos do que isso, é vedado. Muito bem. Essa é a regra geral que se aplica para todo mundo. Se aplica entre mim e você. Se aplica entre construtoras. Se aplicam a quem não está abrangido pelas exceções da lei dos juros legais, que eu já trato. Então eu posso cobrar juros de um amigo. Não tem problema. Não há problema. Mas desde que eu respeite essas regras. Agora, passo a falar das exceções a esse teto. E não só ao teto, são exceções ao teto e também a capitalização inferior à anual. O nosso ordenamento estabelece situações em que você pode cobrar juros acima do teto legal. A fixação de juros é relativamente livre. E você pode estabelecer capitalização mensal. Por que que o nosso legislador permite algumas hipóteses de liberdade na fixação dos juros e de capitalização anual? Sabe por quê? Porque são hipóteses em que o legislador entendeu que não haveria esse problema macroeconômico terrível que nós mencionamos. Porque um dos outros problemas que nós temos também é o endividamento da população. O legislador entendeu que não tem problema aí. Quais são essas hipóteses? Bem, essas hipóteses estão no artigo 3º da Lei dos Juros Legais, Lei 14.905, que é a Lei dos Juros Legais. Já faço Lei 14.905, que é a Lei dos Juros Legais. Já faço uma advertência aqui importante, tá? A regra mudou, tá? Houve uma ampliação das exceções. Antigamente, antes da Lei dos Juros Legais, eram só instituições financeiras que estavam livres disso. Mudou. Quais são as exceções que estão lá no artigo 3º? Bem, primeira hipótese que não existia antes. Quando você tiver pessoas jurídicas como devedora. Olha só. Se o devedor for uma pessoa jurídica, e na verdade, quando você fala de pessoa jurídica, você fala de um fantasma. A gente tem lá toda a acrobacia na teoria geral da personalidade jurídica, falando de teoria institucionalista, teoria da ficção, teoria da realidade técnica e etc, etc. A verdade é, pessoa jurídica não existe, é um fantasminha criado pelo direito. Você já tocou na Coca-Cola S.A.? Você já tocou? Cadê? Como é que é a cara da CSN? Não, são pessoas jurídicas, são invenções.
E é exatamente por isso que na prática, e todos os amigos e amigas aí têm vivência com isso, é por isso que na prática, quando você tem um crédito perante uma pessoa jurídica, você tem 90% de chance de se dar mal, de não receber o dinheiro. Porque quando você entra com a ação judicial para cobrar a dívida da pessoa jurídica e não encontra bens para penhorar, você não tem mais o que fazer, não dá para você nem ir nos sócios. Aí alguém dirá, pode sim ir nos sócios, desconsideração da personalidade jurídica. Algo, tirando as hipóteses de teoria menor da desconsideração, como é para consumidor, o mais é nada mais, nada menos do que um repertório lítero-poético recreativo. Porque na prática, você não consegue comprovar confusão patrimonial e nem desvio de finalidade. E olha, para poder, então, você quando tem um crédito com uma pessoa jurídica, você só vai receber se a pessoa jurídica quiser pagar, essa é a verdade. Ou se ela for uma pessoa jurídica com bens aos montões, né? Que aí tem como penhorar e tal, o Banco do Brasil, aí tem bens e tal. Mas, em geral, as pessoas jurídicas não conseguem penhorar nada. E você, que já vai estar morto porque você não consegue receber o dinheiro, você ainda pode ver o seu cadáver ser insultado se você tentar entrar com uma ação, uma desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? O STJ acabou de decidir também, sempre foi controverso isso. O tema ainda, eu acho que ainda vai gerar debates, mas teve um precedente recente também da STJ dizendo que cabe honorários sucumbenciais se o incidente de desconsideração for indevido. Eu lembro de um conhecido que ele tem um crédito de 3 milhões de reais com uma pessoa jurídica e ele queria pedir a desconsideração. Eu disse para ele, olha, você já tomou o calote de 3 milhões. Se você pedir a desconsideração e você não conseguir comprovar confusão patrimonial e disfuncionalidade, que você não consegue comprovar na prática, em regra, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai perder e ainda vai pagar no mínimo 10% de 3 milhões. Ou seja, o devedor que já está morto, vem o legislador e ainda cospe no cadáver, falando que ele ainda vai pagar 300 mil reais para poder ficar esperto para o advogado da outra parte. Faz parte, é a vida, c'est la vie, mon ami. O nosso ordenamento é extremamente péssimo ao credor. Vida real, 90% das execuções são náufragas. E os colegas que têm vivência em vara de execução sabem disso. 90% das execuções, justiça em números trata disso, são arquivadas por falta de bens penhoráveis. Porque você não consegue penhorar nada. Nada, nada, nada. E a pessoa jurídica, os sócios, depois montam outra pessoa jurídica e prosseguem o baile, você não consegue nem pedir desconsideração indireta, nada disso. Essa é a vida real. Essa é a vida real. Claro que tem exceções e tal, mas são exceções de escola, né? Aquela coisa rara e tal, cerebrina, porque a vida real é essa, 90% é isso. Muito bem, o legislador diz o seguinte, olha, não tem problema a pessoa jurídica ficar toda endividada porque ela fez um empréstimo ou ela fez uma operação, parcelou o preço e foi cobrado dela juros escorchantes. Deixa as pessoas jurídicas livres. E olha, nessa lei, né, houve colegas meus que são consultores também legislativos, mas a consultoria legislativa do Senado ela é toda loteada tematicamente. Então, eu sou consultor de direito civil, processo civil e direito agrário, mas os consultores de economia, que são bambambam, você vai ver lá, tem doutores em Sorbonne de economia, escreve na Folha, é uma equipe muito seleta lá da economia. E aí um dos colegas lá desses bambambãs que atuaram na lei, eles até me lembraram de um motivo que estava por trás de permitir juros livres para as pessoas jurídicas. Porque grande parte das pessoas jurídicas, e pessoas jurídicas geralmente grandes, tubarões, né? Às vezes eles precisam parcelar o preço e eles não querem pegar empréstimo com o banco. O banco vai cobrar juros dele, e juros também sem limitação. Eles preferem pegar esse empréstimo com uma outra pessoa jurídica, que não oferece de forma profissional crédito, portanto não tem nenhum crime de usura, nada disso, mas que pode parcelar o preço para ela, pode emprestar. Às vezes é uma pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, às vezes é de outro grupo econômico, ele quer pegar empréstimo. Ou às vezes ele quer parcelar o preço, ele está comprando um estabelecimento, comprando uma usina, e ele quer parcelar, em vez de ele pegar empréstimo bancário, ele quer parcelar e cobrar juros livres. Deixa as pessoas serem felizes, são pessoas jurídicas.
Ah, mas a pessoa jurídica pode ficar toda endividada. Ah, pode acontecer aquele descolamento, né, que eu mencionei, aquele descolamento do valor da dívida com o bem da vida. Sim, mas são pessoas jurídicas. Sabe o que vai acontecer se a pessoa jurídica ficar super endividada? Ela ou vai decretar falência e tal, e vai, como diria lá Chico Buarque, lá quando fala do malandro, vai no sapatinho e tal, se desviando e seguir o seu baile. Os sócios vão montar outra pessoa jurídica e segue a vida. Não é um problema a morte de pessoas jurídicas, porque outras nascem depois. O problema é pessoa física ficar super endividada. Isso é problema, porque pessoa física não tem como ela criar uma outra pessoa física e ir para lá. Você não dá. Se você tiver endividado no seu, para usar a palavra, a técnica mais popular, no seu CPF, aí a coisa ficou feia, porque você não consegue mais crédito em lugar nenhum e você, portanto, acaba tendo muito mais restrições e isso acaba tendo um problema muito maior. Então, queridos e queridas, é exatamente por isso que foi liberado os juros entre pessoas jurídicas. No artigo que eu publiquei, eu até estresso o tema. Por quê? Porque pode acontecer o seguinte, pode acontecer de você ter uma pessoa jurídica 1 e uma pessoa jurídica 2 que fazem lá um contrato e estabelecem lá juros remuneratórios de 300% ao mês. Muito bem. E aí a dívida não é paga. Acontece que você pode ter pessoas físicas que podem se tornar coobrigadas, indiretas da dívida. E por que elas podem se tornar coobrigadas? Elas podem se tornar coobrigadas porque elas, por exemplo, foram fiadoras. Elas podem se tornar coobrigadas porque houve uma desconsideração da personalidade jurídica. Ou elas podem se tornar coobrigadas porque houve uma responsabilização por ato de terceiro. E isso acontece em algumas hipóteses, por exemplo, o artigo 135 do CTN prevê essa responsabilização. O artigo 3º da CLT também prevê hipótese que você pode atingir em situações de empregadores únicos outros devedores. Então pode acontecer de uma pessoa jurídica, de uma pessoa física, ser responsabilizada ou ser obrigada por uma dívida originalmente de uma PJ. Bem, nessas hipóteses, eu defendo o seguinte, que nessas hipóteses é necessário que haja o decote do excesso de juros remuneratórios. Ou seja, tudo bem, o saldo devedor que a pessoa jurídica 1 tem que pagar é de R$1 milhão. Tudo bem, porque tem juros de 300% ao mês. Tudo bem, entre pessoas jurídicas, entre adultos, vamos dizer assim, a festa está liberada. Mas no momento em que você vai responsabilizar uma pessoa jurídica por uma dívida originalmente de uma PJ, aí a lei de usura, o artigo, portanto, da 3º da lei de usura, o inciso 1 especificamente, tem que ser interpretado extensivamente para dizer que as pessoas físicas, quando se tornam coobrigadas da dívida originária de uma PJ, não pode se submeter a juros acima de 300%. E, portanto, você vai ter que recalcular a dívida para poder alinhar-se ao teto dos juros legais. Então, o saldo devedor aqui, por exemplo, considerando que o teto dos juros remuneratórios chegou a 4%, ia cair lá para R$30 mil às vezes. Sei lá. Então, tudo bem. É a vida. Porque a ideia é que eu não posso permitir pessoas físicas ficarem super endividadas com a fantasia criada pelos juros remuneratórios. Tudo bem? É uma situação que vai acontecer na prática, porque é muito comum dívidas originalmente de pessoas jurídicas serem estendidas a pessoas físicas por conta da desconsideração e por conta de outras hipóteses de imputação indireta da dívida. Muito bem. Então, entre pessoas jurídicas, a festa está liberada. Agora, a festa também fica liberada para, olha só, títulos de crédito. E olha, eu estou aqui fazendo uma sistematização do que a lei fala. Por quê? Porque a lei, na verdade, foi um pouco a técnica, tá? Na sua redação.
Então, todas as hipóteses que estão no artigo 3º, elas podem ser resumidas nessas situações que eu estou mencionando aqui, fica mais didático para você entender. Quando você fala de títulos de crédito, na prática, o legislador quis se referir, a finalidade, o objetivo do legislador foi se referir aos títulos de créditos utilizados no mercado financeiro. Como, por exemplo, pelos bancos. Por quê? Porque, na prática, os títulos de crédito que admitem juros remuneratórios são títulos de crédito, em geral, utilizados no mercado financeiro. Exemplo, cédula de crédito bancária. Não pode eu, Carlos Elias, num contrato feito com o meu amigo, um amigo meu, eu emitir uma cédula de crédito bancário. Não pode. Por quê? Porque é um título de crédito de emissão exclusiva em operações bancárias. E, em geral, os títulos de crédito que envolvem permissão para cobrar juros são títulos de créditos que são utilizados em instituições financeiras. Uma nota promissória, você não pode, em regra, emitir uma nota promissória com juros. Na verdade, até tem uma permissão em uma situação ou outra e tal, mas a regra geral é você emitir um cheque. Você não emite o cheque, você vai assinar o cheque, você fala, valor da dívida, 3 mil, com juros remuneratórios de tanto e correção. Você não pode fazer isso. É um valor único que está lá. O problema é que, excepcionalmente, pode acontecer, sim, de haver títulos de crédito fora do mercado financeiro. Bem, meu entendimento pessoal, que eu até coloco no artigo, você tem que interpretar restritivamente esse dispositivo. Para dizer que, na verdade, você só pode utilizar, você só pode ter liberdade de fixação de juros quando se tratar de títulos de crédito utilizados no âmbito do mercado financeiro. Não é para utilização entre particulares. Há um título de crédito, salvo engano, a nota promissória, que até tem, a nota promissória. A nota promissória é a letra de câmbio. A nota promissória e a letra de câmbio, o artigo 5º da LUG, que é a Lei Uniforme de Genebra, e também o artigo 56 do Decreto 2044, ele permite que seja estipulado na nota promissória e na letra de crédito, na letra de câmbio, seja estipulado juros. E aí a pergunta é, poderia eu, Carlos Elias, emitir uma nota promissória, me comprometendo a pagar uma dívida de R$1.000 com juros remuneratórios de 3.000% ao mês? Muito acima do teto legal? Não, não pode. Não pode porque se trata de uma relação fora do mercado financeiro. Se eu permitisse isso, se eu permitisse que entre particulares, pessoas físicas, fossem cobrados juros acima do teto legal quando for uma nota promissória, eu vou entrar num joguinho infantil de formalização do negócio. Ou seja, se eu fizesse um contrato com meu amigo, eu estaria sujeito ao teto. Mas se no lugar de eu fazer um contrato, eu emitir uma nota promissória, eu posso burlar o teto. Não, não pode. Então, exatamente para não permitir burla ao teto legal, apenas por um jogo de escolha da forma jurídica do contrato, da relação jurídica, se vai ser um contrato ou um título de crédito, eu prefiro uma interpretação restritiva para dizer que só pode ser utilizado os títulos de crédito com juros ilimitados, vamos dizer assim, quando se tratar de uma relação fora do mercado financeiro. E por que mercado financeiro? Porque a terceira exceção que nós temos, é exatamente quando se tratar de obrigações dentro do mercado financeiro. E aqui eu preciso fazer um esclarecimento aos amigos e amigas. Apesar de a lei não usar a expressão mercado financeiro, ela usa indiretamente. Por quê? Quando você fala de mercado financeiro é um gênero do qual faz parte. Isso na economia, é conceito básico de economia. Mercado financeiro é o mercado do qual faz parte o mercado de capitais,
O mercado de capitais é basicamente o mercado que abrange a utilização dos valores mobiliários. Valores mobiliários é regulamentado pela CVM. São os debêntures, ações, CDBs, LCIs, etc., que são negociados dentro e são regulamentados pela CVM, que disciplina a oferta pública de títulos. A Lei 6.385 disciplina a CVM e os valores mobiliários. Então, todos os valores mobiliários, debêntures, etc., você pode ter juros ilimitados nela. Também, quando se trata de mercado de crédito, o mercado de crédito também integra o mercado financeiro. O mercado de crédito é basicamente o mercado que envolve a atuação dos bancos, e não só dos bancos, mas também outras instituições não financeiras que oferecem créditos. E aí você também abrange todas elas aqui, inclusive em forma de arrendamento, mercantil, etc. Em algumas situações de arrendamento, tá? Também você inclui dentro do mercado financeiro o mercado de câmbio, que acaba nem tendo propriamente esse tipo de problema, porque não se fala geralmente de juros, é só para poder ter troca de moedas estrangeiras com nacionais, então acaba também não tendo muita aplicação prática. E também o mercado monetário, que na verdade é operações que na prática o Banco Central faz para garantir liquidez da economia, e ele fica fazendo na verdade operações curtas monetárias entre os bancos. Então essas duas aqui na prática não tem muita serventia. Para a gente, basicamente é o mercado de capitais e o mercado de crédito, que integra o mercado financeiro. Então bancos podem cobrar juros ilimitados, em tese. Você pode emitir debêntures, uma sociedade anônima, pode ter cédulas de crédito, letra de crédito imobiliário e valores mobiliários, outros valores imobiliários com juros ilimitados. Bem, observação final que eu faço aqui na parte dos juros, tá? Observação final. Apesar da falta de limite específico na lei, entendo que, com base na vedação ao abuso de direito do artigo 187 do Código Civil, o judiciário pode, no caso concreto, reduzir juros remuneratórios abusivos no caso concreto, tá? E isso o STJ já faz. O STJ, de uma certa forma, já faz isso quando fala que quando você tem juros que excedem manifestamente a taxa média de mercado de juros, que é publicado pelo Banco Central, você pode ter redução dos juros. Então, não é casa da mãe Joana. Há limites. Abuso de direito no caso concreto pode ser analisado. É claro que o juiz tem que ser um pouco mais cauteloso nisso. Bem, agora, a parte que tomou mais tempo foi explicar isso. Você vai ver que agora eu vou bem mais rápido, a gente vai cumprir aqui o nosso objetivo dentro do tempo, porque eu preciso que você tenha em mente o seguinte: ainda dentro do período da normalidade obrigacional, nós já identificamos, né, que quando falamos do período da normalidade obrigacional, seja até o vencimento, nós cobramos como preço os juros remuneratórios. Muito bem. Como nós cobramos juros remuneratórios, eu preciso te dizer que os juros remuneratórios é uma situação jurídica individual e é o preço. E por isso, novas leis não atingem, em nome da proteção do ato jurídico perfeito. Quero dizer que construtoras ou incorporadoras, para usar de forma mais técnica, que financiaram de forma direta, né, o saldo devedor com o consumidor, essas incorporadoras, em contratos anteriores e que estão cobrando juros, não serão submetidas à nova lei, a lei dos juros legais. Ou seja, continua sendo aplicada a lei anterior a eles. Por quê? Porque você não pode atingir o preço que foi fixado num contrato anterior a um ato jurídico perfeito.
E aqui nós temos uma situação jurídica individual. É preço. Então aplica-se a lei do momento do contrato. Você aplica a lei ao tempo do contrato, que vigorava quando o ato jurídico perfeito foi formado. Então as prestações futuras não se submetem à nova lei. As prestações futuras desse contrato se submetem à lei anterior. A nova lei não pode atingir sequer efeitos pendentes nem futuros de ato jurídico perfeito pretérito. Não se admite retroatividade nem média nem mínima diante de ato jurídico perfeito. Só a norma constitucional originária poderia fazer isso. Muito bem. Só que eu preciso ainda deixar claro que, no período da normalidade, há uma discussão se eu posso cobrar ou não correção monetária. Muito importante estar atento a isso. Ou seja, quando eu financio, parcelo o preço, eu posso cobrar juros e correção monetária? Aí eu preciso que você saiba do seguinte: a regra geral é que você não cobra correção monetária no período da normalidade. Por quê? Porque vigora no direito brasileiro o princípio do nominalismo. Então, quando você faz um contrato e estabelece que fulano de tal tem que pagar para você, fulano tem que me pagar 10 mil reais em dezembro de 2030, muito bem, ele vai pagar o valor nominal. Isso, inclusive, é um problema. Tem advogados que comem mosca, que eles fazem o contrato de honorários e colocam os honorários ad êxito em valor real. E coloca dizendo, valor real não, em pecúnia, dizendo, caso eu ganhe a ação, você vai me dar 1 milhão de reais. Aí sabe o que acontece? A ação termina lá no ano 2040. Quando chega em 2040 e o advogado vai cobrar o valor, 1 milhão de reais é o preço de um McDonald's, porque a moeda desvalorizou lá. E detalhe, ele não vai poder cobrar correção monetária, porque ele não previu a permissão de correção monetária. Problema dele, comeu mosca, ema, cada um com seu problema. Porque o nosso ordenamento estabelece o princípio do nominalismo. Artigo 315 do Código Civil. No período da normalidade obrigacional, você não pode cobrar correção monetária como regra. Mas tem exceção. Quando que nós temos exceção? Quando houver pacto expresso nesse sentido. O nosso ordenamento, artigo 316 do Código Civil, permite isso. Permite que você estabeleça o que se chama de cláusula de escala móvel. Isso é conhecido como cláusula de escala móvel ou cláusula de escalonamento, que na verdade é a cláusula que prevê correção monetária no período da normalidade. Detalhe importante, também para correção monetária você tem limites, tá? Você tem restrições para correção monetária. Porque para a periodicidade da correção monetária, a lei do Plano Real, ela estabelece, foi até uma das sacadas geniais do FHC, ela estabelece que a correção monetária não pode ocorrer em periodicidade inferior à anual. Sabe por quê? Para evitar inflação. Foi isso. Foi uma sacada genial do FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Porque se você permitir que as pessoas façam correção monetária mensalmente, isso vai causar inflação. E isso você vê de forma muito nítida em contratos de locação. Percebe que quando você aluga um apartamento e você fixa o valor do aluguel, o aluguel ele pode ser corrigido anualmente. Não pode ser mensal. É nulo. Por quê? Lei do Plano Real. Agora, tem exceções? Sim, há exceções legais, tá? Então, por exemplo, bancos estão dentro da exceção. Incorporadoras têm a lei da construção civil, que também dá exceções para ele. Então, eles podem cobrar correção monetária também. Muito bem, dito isso, já arrematando aqui a exposição para a gente passar para as questões, eu falo do período da anormalidade, que é bem tranquilo. Quando você fala do período da anormalidade obrigacional, olha só, meus amigos e minhas amigas, o que nós temos. Nós temos o seguinte: se eu não pago a dívida no vencimento, eu tinha que pagar, vamos dizer, a prestação de 10 mil reais, e eu não pago, a obrigação entrou em um período doentio, um período de anormalidade. E aí o Código Civil, e aqui considerando que é uma hipótese de inadimplemento relativo, o Código Civil, nos artigos 389
e também no artigo 395, especialmente, ele vai estabelecer que, havendo o inadimplemento relativo, né, e, portanto, entrando no período da normalidade contratual, eu vou ter a obrigação de pagar a prestação principal, evidente, eu tenho que pagar os R$10.000, mas eu também vou ter que pagar encargos moratórios, que são encargos devidos em razão da mora. Então eu vou poder cobrar encargos moratórios. E esses encargos moratórios, é sobre eles que nós temos que deitar atenção. Por quê? Porque quando a gente fala dos encargos moratórios, o primeiro deles é a correção monetária. Nós sabemos, em processo civil a gente estuda, que ainda que não haja previsão na sentença e nem na petição inicial, você pode presumir a correção monetária, porque a correção monetária decorre de lei, não é nenhum plus, é apenas manutenção do valor real da moeda. E a correção monetária, especificamente, o próprio Código Civil, no artigo 395, ele fala da possibilidade de cobrar correção monetária, e o 389 também. Então você pode cobrar correção monetária no período da anormalidade, automaticamente. Em tese, a correção monetária é diária. Ela só não vai ser diária de fato, de verdade, porque os índices de correção monetária são publicados mensalmente. Então você acaba incidindo mensalmente por questão operacional, porque as pesquisas de preços que são feitas para formar os índices de correção monetária são feitos mensalmente. Então, a correção monetária não é nenhum acréscimo. E aí vem um detalhe. Qual vai ser o índice devido de correção monetária? Bem, a regra geral é que o índice será o índice convencional. Como assim? O índice escolhido pelas partes. As partes escolhem os índices no seu contrato, no seu título obrigacional. Ou seja, eles podem estabelecer, nós temos vários tipos de índice. Nós temos índices que são chamados de índices gerais, porque medem os preços em geral da economia. Então nós temos o INPC, nós temos o IGPM, que é feito pela FGV, nós temos o IPCA, que é feito pelo IBGE, e nós temos, portanto, índices que são índices gerais, que medem a inflação, vamos dizer assim, se a moeda está desvalorizando ou não. Mas nós também temos índices setoriais. Nós temos alguns índices de correção monetária que são feitos apenas para um setor específico da economia. O exemplo mais clássico disso é o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Ele basicamente é utilizado para medir a variação do preço das matérias-primas utilizadas na construção civil. Então é um índice que você pactuaria basicamente quando você tiver contratos de construção, contrato até de venda de apartamento na planta, até entrega das chaves. Aí é razoável porque você está falando de preços que vão oscilar de acordo com o preço dos materiais de construção. Muito bem. Não havendo pacto, aí de forma excepcional, quando não tem previsão, quando não há pacto, aí nós vamos ter como índice de correção monetária o que eu chamo de índice supletivo de correção monetária. E qual é o índice supletivo de correção monetária? O índice supletivo de correção monetária é o índice dado para a lei, para suprir, por isso supletivo, a omissão das partes. E o legislador, de forma genial, sensacional, vai e acrescenta o artigo 389, parágrafo único, 389, parágrafo único do Código Civil, a Lei dos Juros Legais vai e adota o IPCA. O IPCA é um índice que é divulgado pelo IBGE e, veja, o ideal é que seja um índice mesmo feito por uma instituição pública. O IBGE está dentro da administração pública. Acho que ela é autarquia, né, na prática, mas ela é vinculada ao poder público. Então, o risco de manipulação, o risco de propina, corrupção é menor, teoricamente. Você tem um regime administrativo para isso e tal. Não que os outros índices feitos por instituições privadas sejam corruptos, não são. Na prática, a gente sabe que tem uma grande confiabilidade, mas não está dentro do regime jurídico administrativo de fiscalização. Numa situação de crise institucional, a gente ficaria muito mais vulnerável se uma instituição privada fosse dar o índice utilizado de forma oficial. Então, o IPCA, que é um índice
que na prática mede de forma ampla a desvalorização da moeda, ele é utilizado como um índice supletivo. Então, se você tiver uma obrigação, um contrato, e não tem previsão de correção monetária, você não pagou o boleto bancário, você pode colocar IPCA automaticamente. E aqui já vai um entendimento pessoal que eu compartilho com os amigos. Entendo que esse índice é o que deve ser aplicado doravante aos débitos judiciais, tá? Por quê? Os débitos judiciais, eles eram submetidos ao INPC. Até então, o INPC era aplicável. E por que o INPC era aplicável? Na verdade, era por um entendimento do STJ, que era fundamentado numa lei antiga, a Lei 6.899. Essa Lei 6.889 falava que o Poder Executivo vai regulamentar qual o índice que é devido para os débitos judiciais. E aí veio um decreto que adotou o ORTN, que era um índice que era utilizado no passado. O ORTN foi extinto, e aí o STJ, na Corte Especial, falou, como o RTN foi extinto, o sucessor é o INPC. Então, aplica-se o INPC. Esse é o fundamento. Então, os débitos judiciais são corrigidos pelo INPC por conta daquele entendimento do STJ escorado em um ato infralegal. Veja, preste atenção. Um ato infralegal, um decreto do Poder Executivo. Agora, vem uma lei. Não é um ato infralegal, uma lei que, portanto, faz perder eficácia aquele decreto. Uma lei dizendo que o índice supletivo das obrigações do país é o IPCA. E, portanto, aquele decreto, entendo, ele é considerado revogado, entendo, e para débitos judiciais você tem que aplicar o IPCA. E é claro que tem que ser dessa maneira, penso, porque a ideia é todas as dívidas, não importa se ela foi reconhecida pelo juiz ou se foi feita de um contrato, todas as dívidas têm que ter o mesmo tipo de correção monetária. Tem que ser, portanto, o IPCA, entendo dessa maneira. Vamos ver como a jurisprudência haverá de se comportar diante disso, tá? Mas no artigo eu chego a detalhar isso também, os fundamentos para tanto. Agora, além da correção monetária que você pode cobrar no período da anormalidade, o outro encargo moratório, então quando você não paga uma dívida, né, você pode cobrar a prestação e os encargos moratórios. O outro encargo moratório, com o qual encerro nosso debate, são os juros moratórios. Os juros moratórios. Os juros moratórios é uma loucura, porque há quem defenda que os juros moratórios têm uma natureza de indenização, e realmente tem uma natureza de indenização, porque veja bem, se eu estou te devendo R$1 milhão e eu não pago a dívida, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse 1 milhão e colocando numa aplicação financeira. Está rendendo 1% ao mês. Eu, sem vergonha, safado, que não te paguei, estou ganhando R$10 mil por mês nessa aplicação financeira, enquanto você está a ver navios. Se eu tivesse pago a dívida no vencimento, você que estaria com esse R$1 milhão com o mês e estaria colocando numa aplicação de renda fixa e você que estaria ganhando esses R$10 mil. Então a ideia geral do nosso ordenamento é que, se eu não pago a dívida no vencimento, eu tenho que te indenizar por não ter, pela indisponibilidade do dinheiro, porque você teria um lucro. Os juros moratórios, portanto, seriam uma espécie de lucros cessantes, ex lege. Só que, além disso, os juros moratórios também têm uma finalidade punitiva, porque, de uma certa forma, ela também é um encargo para desestimular o inadimplemento, dizendo que se você não pagar, você vai acabar pagando o valor. Então ela tem essa natureza híbrida. O fato é que os juros moratórios, esse é o ponto, os juros moratórios, eles podem ser divididos em duas espécies. Você pode ter os juros moratórios convencionais e você pode ter os juros moratórios legais. O que são os juros moratórios convencionais? São aqueles pactuados pelas partes. No contrato você pode estabelecer. Caso você não pague a dívida no vencimento, você pagará juros moratórios de 2%, 3%, 4%. Só que aí vem um problema. Pelo mesmo motivo que eu já citei dos juros remuneratórios, mesmo motivo, para os juros moratórios convencionais, você também tem que ter um teto, porque, do contrário, você pode ter um endividamento fantasioso de toda a população se as pessoas ficarem inadimplentes e você pode acabar tendo problemas macroeconômicos, de inflação e etc. E qual é o teto? Bem, o teto é o mesmo
entendo da lei de usura, ou seja, é o dobro dos juros moratórios legais, ou seja, é aquele mesmo artigo 1º da lei de usura. Mas por quê? Porque a lei de usura ela fala que os juros, sem adjetivar, seja juros moratórios ou remuneratórios, os juros não podem exceder o dobro dos juros legais. E quais são os juros legais? Os juros legais são os juros moratórios legais que estão no artigo 406. Queridos e queridas, qual é, finalmente, esse tal de juros moratórios legais no artigo 416, após a lei de usura? Bem, os juros legais são aqueles que decorrem de lei, ou seja, mesmo não estando pactuado, você pode cobrar. E, automaticamente, se você não paga uma dívida, você tem que pagar juros moratórios legais. E quais são esses juros legais? Basicamente é o resultado da equação que seria a taxa Selic menos o IPCA. E detalhe, é o resultado positivo dessa equação, tá? Ou seja, se for negativo, você vai considerar zero. Explico para terminar. O que é a taxa Selic? Cuidado que Selic, ela pode ser tanto o sistema como uma taxa, tá? A gente está usando aqui propriamente a taxa Selic. A taxa Selic, ela é, na verdade, os juros básicos da economia. Olha, praticamente todos os países têm uma taxa básica de juros. E essa taxa básica de juros, ela tem, sim, uma origem, uma natureza de política econômica. É sim fruto de política econômica. É por isso que a taxa Selic ela é fixada pelo Copom. O Copom, que na verdade é um órgão que decide de forma política, de política monetária. Não é política de politicagem, de bandidagem, não é isso. É por questão de opções econômicas que o país vai adotar. E para você entender de forma interessante isso, por exemplo, na Argentina, os juros básicos da economia deles é dado pela Leliq. A Leliq é o índice é a Selic deles, né? É a taxa básica de juros. O que significa taxa básica de juros? De uma forma bem popular, tá? Porque de forma técnica são aqueles valores cobrados em operações compromissadas do Banco Central. E não precisa chegar a esse detalhamento de economia. Do ponto de vista prático, o que é a taxa básica de juros? De forma bem prática, de forma bem popular, a taxa básica de juros é o quanto o dinheiro parado rende no país. Grosso modo, tá? Isso de forma popular, estou realçando. Porque tecnicamente é a operação consorciada de um dia que o Banco Central faz com os bancos para poder fechar com caixa zerado e tal. E aí o Banco Central coloca uma taxa básica. Mas na verdade, na prática, ela é o quanto o dinheiro rende no país. E isso é importante por quê? Porque na prática, isso pode ser um atrativo ou não para investidores estrangeiros. Então, olha só, países mais pobres tendem a ter taxa Selic alta, os juros básicos altos. Por quê? Porque atrai investidor estrangeiro. O fundo de pensão lá de bilhões e bilhões de dólares dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, quando fala, onde é que eu vou aplicar esse dinheiro? Aí ele vai falar lá na Argentina, e veja, a Argentina, a Selic deles, eu acho que ainda está, eu lembro que estava acima de 100% ao ano. Então, na prática, o investidor lá, estrangeiro lá, do grande fundo de investimento alemão, que está com bilhões e bilhões de dólares, ele fala, olha, se eu colocar o dinheiro lá na Argentina e comprar títulos da dívida pública argentina, que vai estar vinculada à taxa Selic de forma direta ou indireta, eu vou duplicar meu dinheiro a cada ano. Fantástico. E aí você atrai investidor estrangeiro. Só que tem um detalhe, os argentinos que têm dinheiro também vão ter uma tendência a fazer aplicações de renda fixa. Então os argentinos também que tem dinheiro, em vez dele pegar o dinheiro que ele tem, imagine um argentino que juntou R$1 milhão, em vez dele montar uma empresa e fazer circular o dinheiro, ele vai colocar o dinheiro numa aplicação financeira para render a ele.
Bem, na época do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, e entendo que era Segredos de Polichinelo, era a tragédia da morte anunciada, a crônica da tragédia da morte anunciada, e ele baixou a taxa de juros para 2%, 3%, chegou a 3%, a taxa Selic. Qualquer um sabia que isso ia subir depois, porque é inviável o Brasil ficar com uma taxa de juros própria do Japão, dos Estados Unidos. O Japão chega a ser negativa. A taxa Selic deles chegou, né? No passado chegou a ser negativa. O que significava no Japão? Se você fosse um japonês com muita grana e deixasse numa aplicação financeira, o teu dinheiro ia começar a ser desidratado, você ia começar a ter perda do dinheiro até virar zero. Na prática, quando você tem uma taxa básica de juros baixíssima ou até negativa, você acaba estimulando a pessoa a pegar o dinheiro e montar empresas e fazer circular dinheiro. Então o Paulo Guedes basicamente disse, vou baixar a taxa Selic, porque aí os brasileiros endinheirados, em vez de deixar rendendo valores, Paulo Guedes falava que o Brasil estava cheio de rentistas, que só ficam vivendo de rendimento, eles iam pegar esse dinheiro e iam colocar no mercado, comprar ações na Bolsa de Valores, iriam montar empresas e etc. Bem, isso não durou muito tempo, você vê que explodiu de novo, a taxa Selic está aí em 12%, sei lá quanto está hoje. Mas uma coisa é certa, essa taxa Selic, ela mede o quanto o dinheiro rende no país. E é exatamente por isso que ela é utilizada como parâmetro dos juros moratórios legais. Porque quando você fala que se alguém não paga a dívida, eu, Carlos Elias, não paguei a dívida no vencimento, a ideia é que eu não vou me enriquecer. Não vou me enriquecer. Se eu deixar esse dinheiro numa aplicação de renda fixa, eu vou acabar perdendo tudo que eu paguei de rendimento a título de juros moratórios. Por quê? Porque os juros moratórios acabam correspondendo à taxa Selic. Só que a taxa Selic, ela tem natureza híbrida. Ela serve não apenas como juros moratórios, mas ela também serve como correção monetária. Ela também corrige monetariamente os valores, porque ela acaba retratando quanto o dinheiro no país rende. E esse rende envolve tanto os juros como correção monetária. E exatamente por conta dessa natureza híbrida, veio o legislador e falou, eu tenho que amputar da taxa Selic a parcela dela que diz respeito à mera correção monetária. E como fez isso o legislador? Fez basicamente estabelecendo que a taxa Selic menos o IPCA, que é a correção monetária, o que sobrar disso é o valor da taxa Selic que corresponde aos juros moratórios legais. Então, na prática, se eu não pago uma dívida, vai incidir IPCA a título de correção monetária, mais a equação taxa Selic menos IPCA. No final das contas, se você fizer o somatório, vai incidir a Selic quando a correção monetária e os juros moratórios forem cumulados. Termino de vez dizendo que há hipóteses em que o termo inicial da correção monetária é diferente do termo inicial dos juros moratórios. E aí sim tem relevância na prática esse entendimento. Então, às vezes, os juros moratórios, o termo inicial é a data da constituição da mora. Então, quando você tem a data do dano, por exemplo, no caso de responsabilidade civil extracontratual, você foi e atropelou uma pessoa. Você não, né? Alguém atropelou outrem e causou um dano. A data do acidente, vamos supor que foi lá em janeiro de 2020. Muito bem, a data do acidente é a data do termo inicial dos juros, coloquei aqui TO, que é tempo inicial na física, né? Que seria o termo inicial dos juros moratórios. Então aqui vai começar a incidir os juros moratórios legais, ou seja, vai incidir aqui Selic menos IPCA. Muito bem. Quando chega a data, por exemplo, do dano moral, a data da fixação do dano moral, o dano moral, o magistrado, quando ele fixa o dano moral, ele leva em conta o padrão monetário da data da sentença ou da data do julgamento. Não é nem na data da publicação do acordo, porque o acordo às vezes demora 6 meses para ser publicado. Na data em que foi julgado, os magistrados levaram em conta o quanto vale a moeda e fixou um valor mais ou menos aleatório, que é o valor de dano moral. A partir dessa data é que você tem o termo inicial da correção monetária. Então só a partir daqui é que você vai incidir tanto a Selic menos IPCA, mais o IPCA. Na prática vai ser só a Selic quando os dois estão cumulados. Tudo bem? E aí, a última de todas as perguntas. Para os débitos, para as dívidas anteriores
a lei dos juros legais. Vem a pergunta. As prestações futuras a ela serão ou não atingidas pela lei dos juros legais? Bem, quando se trata de juros remuneratórios, você não vai aplicar a nova lei. Não vai por quê? Ato jurídico perfeito. E você tem uma situação jurídica individual, que forma ato jurídico perfeito, no entendimento do STF. Agora, para correção monetária e para juros moratórios legais, a nova lei vai se aplicar para as prestações pendentes. Isso aqui vai dar dor de cabeça, viu? Na prática. Porque é o seguinte, você tem uma dívida lá que está sendo corrigida, chegou dia 31 de agosto de 2024, que foi a data de entrada em vigor, acho que foi 31 a 30, né? Mas que entrou em vigor a lei de juros legais, chegou essa data, você tem que parar de aplicar os índices anteriores. Você vai passar a aplicar os índices da lei dos juros legais. E qual que é o motivo? É porque correção monetária e juros moratórios legais são, na expressão do Supremo, situações jurídicas institucionais, não são situações jurídicas individuais. Dizem respeito, na verdade, à questão macroeconômica da própria moeda. E situações jurídicas institucionais não geram ato jurídico perfeito. O exemplo clássico disso é quando mudou a moeda de cruzeiro novo, sei lá, era cruzeiro novo, né, para real, quando houve a mudança, eu pergunto, alguém pode falar que vai continuar exigindo o pagamento em cruzeiro porque o contrato foi feito em cruzeiro? Não, porque o padrão monetário é uma situação jurídica institucional, isso não está ao alcance das partes. E, portanto, vai aplicar o real, porque a lei do real se aplica para todos os contratos em vigor. Isso não é violação ao ato jurídico perfeito, porque se trata de uma situação jurídica institucional.